Levando em conta que comunistas não gostam de ser desobedecidos. Principalmente quando são palmeirenses. Isso é os piores dos mundos. Nós estamos retomando o seminário Marxismo e Educação, primeiro seminário do Instituto Jordano Bruno. Aqui ninguém corta a nossa língua. Nós vamos continuar com a conferência do professor Wellington João da Silva. Eu fico muito feliz de ver o Wellington no seu batismo de fogo discutindo. O Wellington, ele conheceu as atividades do grupo assistindo seminários. E o Wellington é um trabalhador, professor, categoria O, enquanto por causa dessa atribuição está fazendo um Uberzinho, né? E o que eu acho muito interessante dos militantes da emancipação comunista, do nosso trabalho, é que nós não temos uma postura de uma certa esquerda pós-moderna. O problema não é o universo intelectual, não é a universidade, não é nem a questão acadêmica. O problema é a desigualdade social, essa divisão social do trabalho que esmaga qualquer trabalhador, independente da escolaridade. E nós estamos provando aquilo que o professor João, que estava aqui, aquele gentleman, falando, retomando a frase do Gramsci: todo homem, todo ser humano é intelectual. O que impede que isso aflore é a divisão social de trabalho capitalista, é a propriedade privada, é o poder do Estado burguês. Nós somos homens e mulheres feitos para brilhar. Isso é da herança iluminista também. Nós estamos aqui para provar que a força do conhecimento, o que diferencia uma organização da tradição marxiana comunista? Nós somos uma organização política, como todos deveriam ser, onde o conhecimento é parte integrante da nossa formulação de mundo, do nosso universo. O conhecimento é essencial para a libertação, porque senão nós caímos no campo do irracionalismo, do fanatismo, enfim, de uma série de outras coisas. Então, o Wellington vai discutir justamente essa questão sobre o trabalho manual, o trabalho intelectual. O que define o trabalho intelectual talvez não seja o diploma, mas a autonomia de produzir. E aí são questões que vocês vão perguntar. Está cheio de gente simpática aqui. O professor Henrique de Carvalho já está aqui, esse senhor extremamente charmoso, com essa camisa vermelha, vermelho coração, vermelho paixão política. Ele está com o livrinho dele sobre a educação no Capital de Marx. Uma coisa que eu queria enfatizar, até para um pouco a apresentação, é que o Capital não é esse livro misterioso. O Capital foi um livro que o Marx escreveu para os trabalhadores lerem. É que, infelizmente, a política do governo tucano não alfabetiza ninguém no estado de São Paulo. Mas as sinalizações do Marx, pensando no papel social do educador, da educação, são fenomenais. Então a gente vai dar prosseguimento. Camarada Wellington, toca que é sua. Obrigado, Padre. Eu estou comendo umas amentas que estão deliciosas, tá? Você me deixou. Espírito Santo. Boa tarde, pessoal. O título da minha apresentação é A Educação como Transição entre o Trabalho Manual e o Trabalho Intelectual no Brasil Neoliberal do século XXI. De início, eu quero deixar bem claro aqui para vocês, esta apresentação é fruto de um artigo escrito como um pré-requisito para a conclusão do curso Movimentos Sociais e Crises Contemporâneas à luz do materialismo crítico, que é o curso oferecido pela Unesp em parceria com o IBEC e o GPOD, e que eu recomendo àqueles que não fizeram fazer. Eu não recomendo porque eu vou dar aula. Bom, o objetivo desta fala é a gente fazer uma reflexão a respeito do papel da educação como ferramenta entre o trabalho manual e o trabalho intelectual, ou seja, uma transição entre o trabalho manual e o trabalho intelectual realizada a partir da educação em um contexto de neoliberalismo
que é o que caracteriza o sistema econômico, político e social no qual nós estamos vivendo. E aí, para iniciar essa discussão, a gente inicia o século XXI com a consolidação de uma nova fase histórica do capitalismo, que é o neoliberalismo, apesar da existência e das resistências de algumas tentativas pós-capitalistas. E o Mises vai chamar de pós-capitalistas, ele não vai chamar de comunista, socialista, ele vai chamar de pós-capital. Né? Essa nova fase do capitalismo verifica-se como que a gente encontra, como que a gente observa os projetos de educação nesse novo sistema, nessa nova fase do sistema capitalista. A gente verifica, e aí eu estou usando o Henrique Tauan Novaes como base, a pedagogia da deseducação. O que a gente verifica nos projetos educacionais para as massas. O que seria essa pedagogia da deseducação? É um projeto educacional presente em todos os países que compõem o sistema capitalista. No entanto, essa pedagogia da deseducação, ela se verifica de forma muito mais abrangente nos países de capitalismo dependente e subordinado e periférico. Ou seja, é uma pedagogia que está presente no mundo inteiro, até mesmo nos países de ponta, nos chamados desenvolvidos, mas que ela está de forma muito mais intensa nos países dependentes, periféricos, subordinados. Como resultado dessa pedagogia da deseducação, e aí eu vou usar o Gaudêncio Frigoto, em uma afirmação que ele faz, onde ele aponta o seguinte: em pleno século XXI, o Brasil, como sétima economia mundial em produção de riquezas, mantém mais de 13 milhões de analfabetos absolutos. Qual a data, desculpe? 2018. 2018 é a data de publicação do livro. Ele está falando do início do século XXI. Você inicia o século XXI com mais de 13 milhões de analfabetos absolutos. Diante desse contexto educacional que a gente está expondo, o Novaes vai sugerir o seguinte: ao que tudo indica, os proprietários, ou a classe dominante, abandonaram um projeto que seja minimamente civilizatório, republicano, e, como consequências disso, abandonando assim as massas ao submundo da deseducação. E aí, pegando essa linha de análise adotada, a Melina Paludetto, da Unicamp, ela vai afirmar o seguinte: estamos diante de um cenário que tem negado o direito à educação básica à maioria da população brasileira. O Valdir Ferreira, ele vai dizer o seguinte sobre o cenário no qual nós estamos vivendo. Ele diz que o cenário que nós estamos vivendo, ele pode ser caracterizado em três principais pontos. Primeiro, a falência do modelo welfare state, o estado de bem-estar social,
a derrota do chamado socialismo real, que é o fim do projeto socialista soviético, e a consolidação, chamada de socialismo real, e o terceiro, a globalização. Diante desse cenário exposto pelo Valdir Ferreira, o que nós conseguimos observar? Nós conseguimos observar a consolidação e a adaptação do sistema capitalista às sociedades de massa e a necessidade desse mesmo sistema continuar acumulando riquezas. E além das riquezas, o controle hegemônico dessas sociedades. É essa característica que define o novo formato do sistema capitalista, o neoliberalismo, que é colocado. O neoliberalismo, dentro dessa leitura que eu estou fazendo, é uma nova face do sistema capitalista. Dentro dessa realidade da educação e das transformações que foram provocadas no século XXI, provocadas e impostas no século XXI pelo neoliberalismo, principalmente nos países da periferia, que nós chamamos de periféricos, dependentes e subordinados, o Novaes ele vai dizer o seguinte, aí eu vou citar literalmente: o sociometabolismo do capital só está produzindo barbárie. Estamos vivendo a era da barbárie, era da destruição, caracterizada por uma regressão histórica profunda. Nunca antes na história da humanidade a precarização do trabalho, a multiplicação de desastres ambientais, a fome e miséria e o analfabetismo funcional atingiram o nível atual. Dentro dessa realidade cruel e desumana, imposta pelo neoliberalismo, é dentro desta realidade que se encontra o trabalhador brasileiro. E tentando explicar essa era da barbárie, o Valdir Ferreira ele vai dizer o seguinte: o sistema do capital, que sempre necessitou de massas incultas, pois elas são fundamentais para a exploração do trabalho e também para a alienação, seja na alienação mecânica das linhas de produção, seja na ampliação dos contingentes de boias frias no campo, para não ter mais função produtiva, para grande parte desses contingentes, e consequentemente não sabe o que fazer com eles. Ao mesmo tempo, precisa responder, por questão de sobrevivências, a demandas sociais e as consequências nefastas da exclusão. Dessa forma, o que a gente consegue perceber? Uma contradição e uma irracionalidade do sistema capitalista. Pois, ao mesmo tempo que ela precisa se manter explorando uma grande massa inculta, ou seja, sem educação, ela também precisa oferecer elementos para controlar essas massas, porque isso é questão de sobrevivência do próprio sistema. Neste sentido, o sistema capitalista ele sobrevive no fio da navalha. Dentro dessa perspectiva, ao falar sobre o capitalismo real, que neste momento se apresenta como com a sua fase neoliberal, o Henrique Novaes vai dizer o seguinte: o sistema nos mostra todos os dias que a sociedade comandada pelo capital é irracional, pois é este mesmo sistema que, ao priorizar o lucro, produz todas as mazelas da sociedade.
dentro do que foi exposto até o momento, a gente consegue perceber que essas políticas neoliberais aplicadas aplicadas à educação, elas têm como objetivo uma nova fase de acumulação de capital, devido ao fato de que o capital, por não ter mais nichos de exploração, ele está se encaminhando agora para a educação. E, dentro dessa análise, Freitas vai dizer o seguinte: um país que pague renda média menor aos seus trabalhadores pode produzir bens e serviços mais baratos e permitir maiores lucros aos empresários. Melhora a competitividade. Sem educação de qualidade, não se ampliam números de formandos, e com poucos formandos, o salário médio sobe, ao invés de descer. O que a gente percebe aí na lei da oferta e procura. O que a gente consegue verificar a partir do que foi exposto até o momento? Que o avanço das políticas neoliberais, adentrando de forma desenfreada o campo da educação brasileira, mas não só porque elas estão adentrando em todos os campos, ela vai ditando as regras e as formulações da formação da juventude brasileira. E aí, utilizando da Paludeto novamente, ela vai dizer o seguinte: é estarrecedor que apenas no ano de 2016 o ensino médio se tornou obrigatório no Brasil. É ainda mais absurdo o fato de que a universalização do acesso ao ensino fundamental foi sequer alcançada. E aí, já pegando um questionamento que o Varese tinha feito em um outro momento, ao falar sobre a questão do ensino obrigatório, o ensino médio ter se tornado obrigatório em 2016, o que acontece? Em novembro de 2009, foi publicada uma EC, Emenda Constitucional, que estabelece até 2016 a educação básica, gratuita e obrigatória. Até aquele momento era obrigatório uma educação com até 7 anos de formação. A partir dessa emenda, passa a ser obrigatória uma educação com 11 anos, tá? 11 anos de formação. Ou seja, o ensino médio passa a ser obrigatório nesse momento, que até aquele momento ele não era de fato obrigatório, porque o Estado só precisava cumprir os 7 anos de obrigatoriedade. Ele podia oferecer um ensino médio, e oferecia, não de forma totalmente universal, mas ele não era obrigado dentro da lei. Diante dessa realidade exposta sobre a educação no Brasil, que nós, trabalhadores da educação, sabemos que é precária, a única expectativa que se apresenta é uma ampliação sucateada. E essa ampliação sucateada da educação, ela vem acompanhada com um discurso, ou de um discurso, que é nitidamente enviesado sobre qualidade. Mas esse discurso de qualidade, ele tem como objetivo o desenvolvimento de habilidades e competências, que são mínimas. Tá? Fortemente atreladas a setores privados. O que se busca, de fato, é uma redução dos gastos com a educação pública. E a consequência
dessa redução de gastos é a qualidade dos egressos, o que acarreta, por sua vez, um número reduzido de formandos com as qualificações necessárias para ocuparem os postos de trabalho específicos, o que, por consequência, também acaba provocando a diminuição dos salários ou a remuneração da força de trabalho, uma baixa remuneração. E aqui vai uma observação, tá? Se vocês prestarem atenção no título da fala, o trabalho, a educação como transição entre o trabalho manual e o trabalho intelectual no Brasil neoliberal do século XXI. Quando falamos de Brasil neoliberal do século XXI, nós não estamos renegando nem descartando os avanços significativos no campo da educação proporcionados e implementados pelos governos ditos progressistas de Lula da Silva I e II e Dilma Rousseff I. Até mesmo porque, no nosso entender, não houve governo após o final das eleições de 2014 até o golpe de 2016, devido a uma articulação entre os setores midiáticos, a burguesia e as classes médias junto ao parlamento. Tá? O que se busca aqui é entender a superação da alienação dos trabalhadores consigo mesmo, se auto-percebendo como um ser pensante e reflexivo do seu papel na sociedade e o papel da educação neste processo de transição. Nessa perspectiva, é indispensável deixar transparecer as contradições e os limites do progressismo. Pois não é possível avançar nas análises, no pensamento, se a gente não fizer as críticas necessárias ao que está posto. E diante deste cenário, fica a seguinte pergunta: é possível fazer a transição entre o trabalho manual e o trabalho intelectual no Brasil neoliberal do século XXI? Quanto tempo? 20. Quanto tempo tem? 20 minutos. Tem mais, vai, continua. Eu vou pular a questão do... Não vai pular não, continua, tem tempo. O neoliberalismo e o progressismo brasileiro. Quando eu falo do neoliberalismo, eu estou me apoiando na Polanyi e no Perry Anderson, tá, gente? O que é o neoliberalismo? Segundo a Polanyi, o neoliberalismo é um conceito que, para sua compreensão correta, precisamos entender a natureza do individualismo, pois o individualismo é a base do neoliberalismo. Além disso, para entender o neoliberalismo, é preciso entender que o neoliberalismo está diretamente ligado ao liberalismo, que é uma doutrina social, e que em seu surgimento ele é fundamentalmente filosófico e político. A Polanyi vai apresentar 3 pontos chaves para a compreensão do liberalismo filosófico e político. O primeiro, para a compreensão do liberalismo filosófico e político, e a sua relação entre, ou melhor dizendo, com o liberalismo econômico. O primeiro, a associação entre o liberalismo e a propriedade privada.
O segundo, a proximidade do conceito com a ideia de igualdade, pelo menos no plano jurídico. Pois igualdade implica liberdade e vice-versa. O Rousseau vai se apresentar como o principal defensor dessa ideia. O terceiro ponto é a escola utilitarista, que surge na Inglaterra, e que vai defender uma formação ética em uma ciência positiva do comportamento humano. Utilizando-se dessa cronologia histórica, o neoliberalismo, podemos determinar que o neoliberalismo ele vai ter o seu surgimento a partir do final da Segunda Guerra Mundial. E também é possível afirmar que o pensamento neoliberal foi uma forte reação teórica e política ao Estado intervencionista de bem-estar social. E essa reação teórica ela vai ser protagonizada por Hayek, que vai defender a ideia de que toda limitação dos mecanismos do mercado pelo Estado é uma ameaça mortal, tanto para a liberdade econômica como para a própria liberdade. Continuando nessa perspectiva histórica que a gente está adotando, o neoliberalismo, como uma versão moderna do liberalismo, ela vai ser cuja sua chave, cujo seu ponto central foi a defesa do laissez-faire. E existem duas diferenças fundamentais para distinguir o neoliberalismo do liberalismo original. A primeira é a questão é que é menos do que uma doutrina social. O neoliberalismo ele fica constrangido a se apresentar fundamentalmente como uma receita política e econômica, desprezando assim conceitos ou valores nobres, universais, que primeiramente lhe deram origem. É preciso a gente ter em mente que essa política, ou essa mensagem, esse projeto neoliberal, devido ao contexto histórico no qual ele vai se desenvolver, ele vai ficar confinado por pelo menos 20 anos e só vai ganhar força na década de 70, devido à crise que se inicia na década de 70. E não só uma crise econômica dentro do próprio bloco capitalista, mas também o início da fragmentação da União Soviética. Dentro desta perspectiva ideológica, o neoliberalismo ele vai acabar por exigir uma profissão de fé nas virtudes do capitalismo, uma obediência a uma visão de mundo, mas por uma questão de respeito às coisas como elas são. E aí, mais uma outra observação. Eu botei no copo pra você. Foi. É importante termos em mente que, ao utilizarmos o termo neoliberal para definir o Brasil no século XXI, não estamos
diretamente dizendo que o governo do Partido dos Trabalhadores foram governos neoliberais. Mas estamos afirmando que estes governos ditos progressistas, eles se encontram dentro de um cenário que é neoliberal. Portanto, dentro deste cenário neoliberal, as medidas progressistas adotadas por estes governos não rompem com as políticas neoliberais. Muito pelo contrário, vai aprofundar o neoliberalismo dentro do Estado brasileiro. E a gente vai ver isso mais para frente. E por que ele não rompe com o neoliberalismo? Porque ele está inserido dentro de um sistema. E além de estar inserido dentro desse sistema, é um país que é periférico, servil, dependente e subordinado. Então, por mais que tenha um caráter progressista, o neoliberalismo é inerente ao dito progressismo da primeira década e meia do século XXI no Brasil. E aí eu vou utilizar alguns autores para fundamentar essa afirmação. Almeida e Furtado, eles vão dizer, utilizando-se da categoria de hegemonia de Gramsci, eles vão declarar o seguinte: a chegada do PT ao governo não teve um sentido contra-hegemônico. Ao contrário, houve um processo de reforço da hegemonia política no Brasil. O Rebois, fazendo análise desse progressismo brasileiro, mas indo mais além, analisando o progressismo dentro da América Latina, ele vai dizer o seguinte: esses governos não romperam com as políticas neoliberais, muito pelo contrário, acabaram adotando um social-liberalismo, onde o Brasil é o grande exemplo. E é diante deste contexto neoliberal do século XXI, apesar do progressismo, ou do dito progressismo, dos governos do Partido dos Trabalhadores, que se encontra o trabalhador brasileiro. E é nesse contexto que a gente está analisando o papel da educação na formação do trabalhador brasileiro. Trabalho e informação no contexto da educação mercadoria. O mundo do trabalho, no século XXI, ele vai apresentar, ou ele se apresenta para os trabalhadores de todo o mundo, mas de forma drástica nos países de economias dependentes e periféricas, com profundas transformações. E, o que é mais grave ainda, essas transformações, elas têm um processo contínuo de mutação. E adiante deste cenário, dessa realidade, provocada pelo desenvolvimento desenfreado de tecnologia e da aplicação desta ao setor produtivo, além de um desenvolvimento econômico proporcionado com um período de crescimento de economia mundial, que, aliada às políticas, aliadas e articuladas às políticas dos países em desenvolvimento, o Brasil vai se mostrar pela primeira vez na história como o Brasil
como um país que mostra para o conjunto de sua sociedade uma possibilidade concreta de um futuro melhor. E é neste cenário, e aí utilizando novamente do Ferreira, que vai ocorrer uma corrida desenfreada à formação superior. E como consequência dessa corrida desenfreada à formação superior, nós temos uma proliferação de faculdades de baixa qualidade. E aí nós chegamos à questão central do trabalho, que trata-se da busca e da necessidade de formação do trabalhador brasileiro, ao mesmo tempo em que esta formação é transformada em mercadoria pelas políticas neoliberais. E aí, pegando o conceito desenvolvido por Marx, ao falarmos de formação, estamos falando de uma educação que se desenvolva todas as dimensões e os sentidos humanos. O que isso significa? Isso significa que a educação ela deve estar relacionada aos objetivos de desenvolvimento dos conhecimentos, mas esses conhecimentos não devem estar voltados apenas para o mercado de trabalho, mas para o desenvolvimento do trabalhador como um ser pensante, como um ser atuante, como um ser que compreende a sua posição na sociedade e que modifica essa posição nessa mesma sociedade. Nesse sentido, a educação que está sendo oferecida à classe trabalhadora brasileira e aos seus filhos é uma educação que atende apenas aos interesses do capital. Quando a gente fala de educação, é preciso ter em mente que qualquer projeto educacional, de forma implícita ou explícita, ele traz no seu substrato um projeto de sociedade. Seja para manter aquilo que já existe, ou seja para construir um mundo novo. Se todo projeto educacional ele traz em si um projeto de sociedade, o projeto de educação brasileira, neste início do século XXI, ou no Brasil odierno, ele tem por objetivo o interesse do capital. Desta forma, ele não atende à transição da qual nós estamos falando, pois para fazer essa transição seria necessário a superação deste projeto educacional no qual nós estamos inseridos. Ou seja, seria preciso criar um projeto no qual objetivos e os interesses fossem de autolibertação, de criação de consciência, de desenvolvimento dos potenciais humanos da classe trabalhadora. Ao apresentar uma educação voltada para os trabalhadores, Marx vai defender que a educação precisa ter uma base teórica e uma base prática, e ao mesmo tempo ser profissional.
ou seja, uma educação que tem por objetivo, no plano teórico, a defesa do caráter científico da escola, que é algo que está sendo negado, está sendo retirado da escola cada vez mais. Pois só assim os formandos... Se me permite uma questão, você me permite ou você prefere final? Pode falar. Quando você coloca uma oposição ao caráter científico da escola, o que você vê entrando no lugar? Ao retirar o caráter científico da escola, o que está se colocando no lugar desse caráter científico é um projeto recreacionista, onde a escola está se tornando um parque de diversão para manter os filhos da classe trabalhadora ocupados dentro de um local seguro, onde os pais não precisam ficar preocupados enquanto estão trabalhando. A triste realidade da escola pública, cada vez mais, é a transformação da escola em um parque recreativo, que tem por objetivo ocupar o tempo desses estudantes que deveriam estar estudando, se a escola tivesse continuando com o seu caráter científico. Não sei se eu consegui responder. Nesse sentido de escola de caráter científico, o papel da educação deveria ser o de proporcionar a formação, de fornecer os elementos necessários para a compreensão do processo histórico, do desenvolvimento dos meios de sobrevivência humana, de como a humanidade se relaciona em suas especificidades territoriais que compõem as diversas sociedades existentes. E aí vem a pergunta: se a educação cumpre, ou deveria cumprir, um papel de formação, ou melhor dizendo, um papel de transformação radical do trabalhador em relação à compreensão do mundo no qual ele está inserido e as relações sociais existentes na sociedade, o que é o trabalho? Qual o seu papel? Segundo Marx, o trabalho é uma condição de existência do homem, independente de todas as formas de sociedade. É uma eterna necessidade natural de mediação do metabolismo entre homens e natureza. Portanto, é uma essência da vida humana. Se o trabalho, pelo menos na definição dada por Marx, ele é a essência humana, como é possível que o trabalho esteja sendo utilizado como ferramenta de alienação do trabalhador? E o pior ainda, como é possível que a formação que deveria emancipar o trabalhador do trabalho alienado tenha sido capturada e transformada em uma mercadoria cujos seus consumidores são os próprios trabalhadores e cuja essência de tal mercadoria é, no fundo, o contrário da função, de sua função antes dela se tornar mercadoria.
Paro vai dizer que o trabalho, como realização histórica do homem, é uma atividade adequada a um fim. Desta forma, não há nenhuma vantagem em considerá-lo material ou imaterial. No entanto, isso não quer dizer que não devemos negar a existência do trabalho manual e do trabalho intelectual. Mas é preciso levar em conta que ambos são inseparáveis e que não se deve valorizar um em detrimento do outro. Dentro deste contexto histórico que foi exposto, e diante da condição de irracionalidade que é propagada pelo pensamento pós-moderno e pelos elaborados discursos desenvolvidos e disseminados pelos pensadores do empreendedorismo, que é importante afirmarmos que, no fundo, não passa de uma construção ideológica do neoliberalismo com o objetivo de conquistar as mentes dos trabalhadores, evitando assim uma possível resistência por parte deles às políticas neoliberais. Torna-se quase que obrigatório afirmarmos a necessidade de explicar que, ao falarmos de trabalho, estamos falando de um conceito e que este conceito, ao ser desenvolvido, pensado e refletido por Marx, é transformado em uma categoria. Ao apresentar o trabalho como categoria, o Paro, ele vai elencar que não é possível falar de trabalho sem deixar claro que este é composto por um conjunto de elementos que estão presentes em todo o trabalho humano. Um deles, os meios de produção. Os meios de produção correspondem a tudo o que o homem utiliza no processo de realização do seu trabalho. Um outro elemento é a força de trabalho. Este elemento corresponde à energia que todo ser humano despende, seja espiritual ou física, no processo de trabalho. Ainda, dentro dos elementos do trabalho, é importante frisar que os meios de produção encontram-se divididos em objetos do trabalho e instrumentos do trabalho, onde os objetos do trabalho se referem a tudo que é transformado durante o processo e é incorporado no produto final, enquanto que os meios de produção, os instrumentos de trabalho, trata-se do elemento que se interpõe entre o trabalhador e o objeto do trabalho, e é utilizado pelo trabalhador para transformar o objeto do trabalho. Dentro do contexto brasileiro, no qual a atualidade se apresenta de maneira perversa, contraditoriamente cínica, onde a realidade é negada, o sentido das coisas
e o sentido das coisas, melhor dizendo, se desfaz numa sensação de que estamos vivendo em um mundo que não tem fixidez, o Paro, ao refletir sobre a categoria trabalho, dentro dessa realidade nauseante, ele vai apontar o seguinte, e aí eu vou citar literalmente: é preciso deixar muito claro a distinção entre trabalhador e força de trabalho, que da perspectiva dos interesses do capital são permanentemente identificados como sendo a mesma coisa. Essa confusão precisa ser evitada, porque tira do trabalhador sua condição de produtor, de realizador, como se fosse o capital e não o trabalhador, o autor da riqueza na sociedade capitalista, como se não fosse pelo esforço de quem derrama o seu suor no dia a dia de trabalho, mas por uma mágica do capital que explora a força de trabalho, que existe tudo o que tem valor e que está disponível para o usufruto das pessoas. Daí o caráter enganoso e mistificador da ideologia burguesa, impregnada em uma teoria econômica, que toma os trabalhadores como recursos humanos ou como mero fator de produção. Corretamente expresso, o trabalhador sujeito utiliza sua força de trabalho, sua condição subjetiva para realizar o trabalho. Ele não é, pois, um de seus elementos, mas quem utiliza esses elementos para que o trabalho se dê, para que o trabalho se dê e o produto se faça. Essa citação do Paro nos coloca diante da realidade na qual nós estamos vivendo, onde o discurso empreendedorista mostra o trabalhador como sendo um dos elementos do trabalho. E a gente precisa ficar atento a essa questão. A gente não pode, ou melhor dizendo, a gente precisa evitar e lutar contra essa tendência de pensamento neoliberal, empreendedorista, que coloca o trabalhador como um dos elementos do trabalho. O trabalhador, ele não é um elemento de trabalho, ele é aquele que utiliza-se dos elementos do trabalho para transformar a realidade e transformar a natureza. Tentar avançar um pouquinho mais aqui, para não ficar faltando. Diante dessa situação expressa, dessa realidade, qual é o papel da educação na formação do trabalhador, no processo de formação da classe trabalhadora, para fazer a transição entre o trabalho manual e o trabalho intelectual? Uma educação que se volte a esse objetivo, ela tem como finalidade fazer a transição ou a superação da barbárie em que estamos inseridos. Ou seja, a educação ela tem uma função histórica, política, social e econômica e cultural de transformação radical que, ao ser aplicada à classe trabalhadora, poderia nos conduzir a uma revolução civilizatória. Diante do que foi exposto, como é possível explicar o retrocesso na constituição do pensamento
e do desenvolvimento na sociedade brasileira no atual momento. Se a educação tem todo esse potencial, levando-se em conta a expansão do ensino em nível superior, implementadas e incentivadas no Brasil pelo Partido dos Trabalhadores, nesse início de século, como é possível explicar esse retrocesso? Só é possível entender essa questão quando adentramos ao projeto de governo implementado no Brasil pelos governos chamados de progressistas e que se apresentam de esquerda. O fato evidente é que este projeto educacional implementado pelo governo do Partido dos Trabalhadores, ele não rompe com o neoliberalismo. Muito pelo contrário. Ele vai levar a uma expansão do ensino superior que foi capturada pelo capital neoliberal financeiro. E aí nós temos uma contradição. Ao mesmo tempo que a educação em nível superior tem uma expansão gigantesca, que é dentro desse governo progressista, que foi a expansão principalmente das universidades públicas, gratuitas e de qualidade, você vai ter uma contradição, porque ao mesmo tempo que você expande as universidades públicas, gratuitas e de qualidade, você também fomenta, você incentiva a educação privada. E esse aumento exponencial da educação privada, ele vai ser financiado pelo próprio governo. Qual é a contradição? É uma privatização onde não há a privatização das universidades públicas. Ou melhor dizendo, você tem a privatização da educação sem necessariamente privatizar as instituições públicas de educação. E aí nós entramos em uma questão que vai ser a dualidade da educação. E o Gaudêncio Frigoto, ele vai dizer que a dualidade da educação, ela não é uma exclusividade da educação brasileira. Muito pelo contrário, ela vai se apresentar em todos os países do mundo, em todas as sociedades. No entanto, ela vai ganhar uma abrangência maior nos países de subordinação econômica. É importante a gente frisar que a educação não só é o elemento principal para a revolução humana ou para um projeto de revolução humana e civilizatória, mas também, ao ser controlada por um grupo, torna-se o elemento fundamental para a manutenção das sociedades de classe. Essa educação dualista
só pode ou só pôde ser revertida nas sociedades diante de uma forte luta da classe trabalhadora. E aí eu estou usando o Foucault. No entanto, mesmo nas sociedades onde houve uma intensa luta contra essa dualidade da educação, ela não foi completamente revertida. Essa dualidade que se apresenta na educação brasileira, que é inquestionável, principalmente na educação superior, no ensino superior, neste início de século, ela deixa evidente um projeto educacional que tem por objetivo garantir a manutenção dos interesses das classes dominantes. Partindo desse pressuposto, o que fica evidente? Fica evidente que, apesar da classe trabalhadora ter obtido alguns avanços políticos, econômicos, sociais e cultural, este se deve a um cenário de crescimento da economia mundial e de algumas políticas públicas de redistribuição de renda. O Freitas, ao analisar essa expansão do ensino superior, ela vai dizer, melhor dizendo, que o ensino superior no Brasil ele vai cumprir duas funções de extrema importância dentro desse cenário de estruturas neoliberais, de rearranjo da estrutura do sistema capitalista. O ensino privado ele vai tanto assegurar o status quo da ideologia neoliberal como ideário absoluto, garantindo com isso a segurança internacional, mas também ele vai aprofundar as proliferações das instituições de ensino superior privado, que é o que eu tinha comentado agora há pouco, que apesar da expansão da rede pública de ensino superior, há um aumento muito maior das instituições privadas. E esse aumento das instituições privadas, ele é financiado pelo Estado brasileiro. Pegando a questão do... Eu vou avançar um pouco. E, pegando essa questão da dualidade e do financiamento da educação de nível superior brasileira, é preciso ter em mente que o setor privado ele já atuava na educação brasileira, só que em nível de educação fundamental, de educação básica. Dentro do cenário neoliberal, vai haver uma reorientação onde o setor privado vai se direcionar para, também, porque não vai abandonar a educação básica, mas vai se direcionar para a educação de nível superior. E aí, a consonância do progressismo brasileiro com a lógica neoliberal vai ficar evidente nos programas de incentivos para o mercado privado do setor educacional. Entre os principais estímulos do Estado brasileiro para o setor privado, nós teremos o ProUni, Programa Universidade para Todos, e o FIES,
Programa de Financiamento Estudantil, que é dinheiro público colocado no setor privado para expandir a rede de nível superior. Ao mesmo tempo que você financia o setor privado, também aumentando a demanda do setor público, você tem uma lógica perversa, que é a destruição da educação pública, que não é exposta, e não é exposta pelo simples fato de que o avanço da educação privada, ela vai tornar a educação pública cada vez mais impossível de se tornar hegemônica. E aí, nós temos, o Toneguchi vai dar alguns dados aqui sobre o avanço da educação pública, ou melhor, sobre o avanço da educação de nível superior no Brasil. As matrículas nos cursos de graduação privados saem de um patamar de 950 mil em 1990 para chegar a um patamar de 4,8 milhões, o que significa um aumento de 5 vezes. Ao mesmo tempo em que as matrículas da educação pública saem de um patamar de 579 mil em 1990 para chegar em 2015 a 1,8 milhões, um aumento de cerca de 3 vezes. Ou seja, a educação privada, a expansão da educação privada cresceu 2 vezes mais no Brasil, no governo do PT, do Partido dos Trabalhadores, do que a educação pública. O que mostra uma contradição do que se chamou de governo progressista. O que mostra que não houve um rompimento com as políticas neoliberais. O que houve foi um aprofundamento das políticas neoliberais. No entanto, disfarçada, de forma acobertada. Era 5, já deve ser 4. Então vou pular um pouco aqui. Indo para as considerações finais, sem elencar algumas questões que precisavam ser elencadas, nós podemos afirmar que a educação ela cumpriu apenas com o seu dever econômico. Porém, um dever econômico que não está relacionado aos interesses do conjunto da sociedade, mas que relaciona-se apenas com os interesses do capital. E esta educação como interesse do capital na sua fase neoliberal e como ferramenta de garantia de reserva de um setor do mercado de trabalho, que em um país de economia dependente, periférica e subordinada, é fundamental para garantir os meios de existência e de privilégios de uma classe que costumamos chamar de classe média e da elite do país. Podemos afirmar que a expansão do ensino superior no Brasil, neste início de século, capturada pelo capital neoliberal,
revelada em sua face privada como uma mercadoria, e como tal foi vendida e oferecida não apenas pelas empresas educacionais, mas pelos próprios governos, que não só permitiu, mas também financiou este mercado através das políticas públicas, oferecia a seus consumidores um acúmulo de capital humano e com ele a real possibilidade de uma ascensão econômica na sociedade. No entanto, essa promessa de capital humano e de ascensão econômica, ela vai se revelar como uma ilusão. E é uma ilusão que ainda não foi percebida pelos alunos consumidores. Mas é uma ilusão, pois a própria teoria de capital humano é uma falácia. É uma ilusão porque a educação em forma de mercadoria é apenas um produto que não tem compromisso algum com a formação e o desenvolvimento intelectual do aluno consumidor. O que o aluno consumidor conquistou com essa educação mercadoria foi apenas um diploma e não uma formação. E aí eu estou fazendo crítica às formações oferecidas nas universidades ou nas faculdades privadas. O que o mercado de trabalho vai exigir é uma formação acompanhada de um diploma, e não um diploma sem formação. Essa educação mercadoria, ela é uma ilusão, porque a educação como mercadoria está proporcionando, de fato, neste momento histórico no qual nós estamos inseridos, é um desemprego estrutural, é a criação de um novo exército de reserva. O que eu estou querendo dizer com isso? Nós estamos num momento histórico no qual o capital está se reestruturando no seu processo de produção, onde o desemprego se torna estrutural e não é possível ter trabalho para todo o conjunto da sociedade. O que acontece? A educação como mercadoria oferecida proporciona aos alunos consumidores se tornar aqueles que são aptos a entrarem no mercado de trabalho. Ou seja, o diploma vendido pelas universidades públicas garante a você se tornar um candidato a uma vaga de emprego. Emprego de baixa qualidade, de baixa remuneração. Mas você tem a possibilidade de conseguir, porque você tem uma formação de nível superior, de baixíssima qualidade, mas você tem, enquanto a maioria não tem. Então, você cria-se um novo formato de recrutamento de trabalhadores para um mercado de trabalho cada vez menor. Só um pouquinho, Larissa. Nesse sentido, a educação como mercadoria está servindo como um processo seletivo que tem por finalidade oferecer um atestado diploma de aptos a concorrerem pelas vagas de trabalho existentes. Desta forma, a educação no Brasil, neste início de século, não só deixou de cumprir a função de fazer a transição entre o trabalho manual e o trabalho intelectual, mas, ao ser transformada em mercadoria, está cumprindo uma nova função a serviço do sistema capitalista. E este novo papel, que está sendo desempenhado pela educação como mercadoria, tem um caráter trágico para a sociedade como um todo.
mas principalmente para a classe trabalhadora. Fechou.